Nós vamos começar hoje uma série em Campina Grande, tratando sobre o encontro com Jesus, significado do encontro com Jesus. De que maneira nós somos impactados ao termos o encontro real, verdadeiro com o Senhor. De que maneira a nossa vida é transformada quando assim conhecemos o Evangelho em Cristo, compreendemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Encontros transformadores é o tema dessa série que nós iniciamos hoje. E a primeira mensagem, eu trouxe uma reflexão, uma palavra lá, no segundo livro da Bíblia, lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3, é o encontro do Senhor com Moisés. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. E para nós entendermos o que acontece aqui em Êxodo 3, precisamos um pouco atrás, lá em Gênesis, nós vamos ler que Deus, em Abraão, estabelece uma promessa, a chamada terra prometida, que foi concedida, confiada, inicialmente a Abraão. Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, é mais um encontro transformador, né? De Abraão. E vai para um lugar que eu te abençoarei, que eu te mostrarei, lá te abençoarei, e por meio de você, abençoarei todas as nações, todos os povos da terra. Abraão, pai de Isaque, pai de Jacó, também chamado Israel, aquele que dá origem às tribos, o povo de Israel. Nós sabemos bem da história, ao final de Gênesis, como ocorre um período de fome no Egito, lá estando José, conhecemos bem essa história linda, dramática de José, filho de Jacó, e lá estando torna-se governador do Egito, autoridade sobre todo o Egito, estando submisso apenas ao faraó. E porque Deus o capacitou, porque Deus o deu discernimento, habilidades, dons, talentos, de interpretação de sonhos, por exemplo, ele é aquele que sustenta todo o povo do Egito e também a sua família, no tempo de fome. Para lá seguem Jacó, o seu pai, o pai de José, Israel, e também a sua família, 7 dezenas, talvez cerca de 70 pessoas, como diz a palavra. Encerra-se o livro de Gênesis, e nós começamos esse segundo livro com a narrativa que o faraó morre, aquele ao tempo de José, outros faraós sucedem àquele, de maneira que o povo que chegou lá em número de 70 aproximadamente, tornam-se milhões. Para o faraó, isso representa uma ameaça. Estamos lá no capítulo 1 de Êxodo. Ele vê que aquele povo torna-se mais e mais numeroso, se fortalece cada vez mais, imprime trabalhos cruéis, forçados, e manda matar todos os nascidos, os meninos, os homens, com medo daquilo que para o faraó seria uma ameaça, esse crescimento do povo de Israel. Nós lemos lá no capítulo 2 sobre o nascimento de Moisés. Aos 3 meses ele é entregue, conhecemos a história, estou resumindo aqui para a gente ir para o 3, capítulo 3. Ele é entregue à filha do faraó, colocado num cesto, sua vida é preservada. Deus preserva a vida de Moisés, desde o seu nascimento. Ele é entregue à filha do faraó, cuidado, tratado, criado como um príncipe no Egito, com todas as benesses, com toda a educação, com toda a instrução de um príncipe na corte do faraó. Sem perder a sua identidade como hebreu ou como israelita, ele vê a opressão, a crueldade, o sofrimento, toma as dores do seu povo e mata um egípcio. De maneira que é acusado, é julgado, é criticado, teme ser morto pelo faraó em razão desse assassinato e segue para a terra de Midian. Lá vai viver, casa-se com uma filha do sacerdote chamado Jetro ou Reuel e passa lá 40 anos. Essa é a história de Moisés, até encontrar o Senhor. 40 anos como príncipe no Egito,
40 anos como pastor de ovelhas na terra de Midian. Contava Moisés 80 anos quando Deus o resgatou, quando teve um encontro transformador com o Senhor. Vamos ao texto. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 15, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximou para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. É possível que você já tenha lido esse registro, essa narrativa. O que temos aqui é o que chamamos de teofania, uma manifestação visível de Deus, que aparece a Moisés numa sarça em fogo, cujo fogo não consumia essa sarça, também chamada de sarça ardente. Esse fogo consumidor e que não se consome é a representação do próprio Deus. Aqui essa teofania, a maneira que Deus chamou a atenção de Moisés, estando ele no deserto, tendo Moisés fugido, em razão do crime que ele cometeu. Estamos falando aqui, queridos, o grande libertador de Israel, aquele que Deus levantou para libertar o seu povo de um cativeiro de 4 séculos. Tornou-se ele esse grande libertador, mas essa é a história que nós aqui trouxemos e que nós precisamos discernir, especialmente dessa perspectiva de um encontro transformador.
Antes de ser o libertador, o grande libertador de Israel, era Moisés um assassino, um criminoso, acuado, fugido e amedrontado com as consequências do seu erro, com as consequências do seu crime, do homicídio que ele cometeu. Mas estamos aqui falando, estamos aqui nos propondo a refletir sobre essa transformação. De que maneira o encontro com o Senhor transforma as nossas vidas? Falamos muito, sobre encontro com Deus. Um encontro real com Jesus. A igreja tem por tradição promover encontros, encontros de jovens com Cristo. Quem aqui participou do... Maravilhoso. A JC, e aquelas musiquinhas, a bandinha ali, É sempre muito especial, tanto participar como trabalhar. Encontro de casais, SCC, quem participou de encontro de casal? Que bênção, E tem outros tantos encontros. Eu me lembro que, quando cheguei em Campina Grande, como pastor da igreja em 2016, um irmão ou outro me perguntava: pastor, tem encontro de casais na igreja? Tem encontro de casais. Na época não tínhamos ainda as redes formatadas e organizadas, como temos hoje a rede livre, a rede nuvem, rede de adolescentes, de jovens, de casais, de homens, mulheres. Tínhamos algumas atividades, já tínhamos algumas redes funcionando, mas não como temos hoje. Louvado seja Deus por esse crescimento, que desde o início foi ali um trabalho do pastor Saulo, do pastor Pedro, e continua sendo. Mas não tínhamos isso de maneira regular para toda a igreja. E esse casal que me procurando para si, um momento de cuidado, um encontro de casal, pergunta também se tem encontro de jovens. E a JC, pastor, tem? Tem também. Não tinha nada assim na perspectiva, eu sabia que eles estavam perguntando. Quando é? Eles já iam se planejar, se programar, Quando é o encontro de casais? Quando vai acontecer o encontro de jovens? Eu disse: domingo que vem. Não sei se vocês entenderam. Eis aqui o encontro de jovens com Cristo. Eis aqui o encontro de casais com Cristo. Eis aqui o encontro de pessoas com Cristo. Amém, igreja? Foi nessa perspectiva que eu falei para esse casal: toda semana nós temos encontros com Cristo. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado aqui às 19h30 com Cristo. Todos os domingos, às 10 da manhã, às 18 horas, nós temos um encontro marcado com o Senhor. Toda semana deveríamos, enquanto família, ter um encontro com Cristo, no que nós entendemos como culto doméstico ou culto familiar. Eu não quero absolutamente desmerecer, amados irmãos, os eventos. Nós fizemos agora recentemente uma conferência de casais que foi uma bênção, maravilhoso. 300 pessoas, 150 casais conosco, sexta e sábado, 2 dias, de muita edificação, instrução na palavra, meditação, reflexão sobre vida a dois no Senhor. Não quero absolutamente desmerecer a programação que nós temos enquanto igreja, também no contexto das redes. Ontem nós tivemos o encontro da Rede Livre aqui, funcionando. Uma bênção, os adolescentes reunidos, louvando, adorando ao Senhor. Mas é preciso nós entendermos antes isso, nós não formatarmos ou burocratizarmos um encontro com o Senhor, restringindo apenas a um evento. Antes, é a ação soberana de Deus, que vem ao nosso encontro. Antes, é o próprio Senhor que estabelece esse encontro que transforma as nossas vidas. Antes, é a vontade de Deus em nos tornar filhos por adoção em Cristo Jesus, em nos vivificar. Espiritualmente mortos, nós não temos a capacidade de buscar a Deus. É preciso essa intervenção, é preciso essa disposição, é preciso essa ação sobrenatural de Deus em nos alcançar. Assim foi com Moisés. E o primeiro ponto da nossa mensagem, anote, do que nós aprendemos nesse encontro transformador,
O que nós aprendemos do encontro do Senhor com Moisés, de Moisés com o Senhor, é que é Deus, anote, é Deus quem estabelece o quando e o como seus propósitos serão cumpridos. É Deus que estabelece. Quem estabelece? O quando, tempo, e o como, modo, os seus propósitos serão cumpridos. Para Moisés foram 80 anos. Talvez num momento já de frustração, apatia ou desesperança. Eu não sei se você já leu o livro de Atos, pontualmente o capítulo 7, lá nós temos o discurso de Estevão, um discípulo, que sendo interpelado pelo sinédrio, pelos religiosos poderosos de plantão, traz toda a perspectiva do agir de Deus, fala sobre a ação soberana de Deus, desde Abraão, passando por Moisés. E eu destaquei aqui alguns versículos para poupar o nosso tempo. Ele vai dizer, por exemplo, que Moisés era poderoso em palavras e obras. Isso está no versículo 22 do capítulo 7 de Atos. Moisés tinha conhecimento, tinha sabedoria. Moisés era capacitado até que acontece esse homicídio. Até que acontece essa falha, até que Moisés tenta, do seu próprio jeito, da sua maneira, resolver o que Deus talvez não estivesse resolvendo, na perspectiva de Moisés. E Moisés se atropela, Moisés se perde, Moisés foge de si mesmo, porque lá estava, e apesar de estar no Egito, ele não perde a sua identidade, por isso se compadece do sofrimento dos seus irmãos. Por isso mata aquele egípcio, tentando fazer justiça com as próprias mãos, tentando resolver um problema, repito, que talvez Deus não estivesse resolvendo. É Deus quem estabelece o quando e o como os seus propósitos serão cumpridos. Amém, igreja? Não sejamos, portanto, intempestivos. Foi isso que aconteceu com Moisés, a intempestividade, a impaciência, a falta de sabedoria, agindo com violência e crueldade, pretendendo a libertação do seu povo, julgando estar fazendo um bem, para fins lícitos, meios lícitos. Os fins não justificam os meios. Não é Maquiavel o nosso mentor, e nem deve ser a máxima de Maquiavel a nossa influência. Toda a nossa vida deve ser reta, todos os meios utilizados para um fim nobre devem ser também lícitos, autorizados por Deus, devem também honrar a Deus. Amém, queridos? É Deus quem estabelece. Somos servos, somos instrumentos, nós precisamos ter atenção, discernimento, paciência no que Deus está fazendo, e como Deus está atuando. Ora, o próprio Senhor profetizou, e Moisés conhecia as Escrituras. Quando tratou com Abraão, já citei aqui o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, Deus profetizou acerca do cativeiro do Egito. Se não, vejamos, Gênesis 15, versos 13 e 14. Então o Senhor lhe disse a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus não estava alheio, não estava indiferente, ele tinha consciência de tudo que ali estava acontecendo, e já havia profetizado sobre essa libertação, sobre o tempo de escravidão, inclusive.
Sabe, há tantas coisas que nós conhecemos na palavra, há tantas instruções que nós sabemos, que nós temos a oportunidade de entender, compreender, mas negligenciamos isso muitas vezes quando as nossas razões falam mais alto do que a obediência. Quando a nossa justiça se impõe à justiça perfeita de Deus, a nossa justiça falha e maculada pelo pecado. É Deus quem estabelece o quando e o como seus propósitos serão cumpridos. Isso na perspectiva dos seus propósitos, dos seus planos, do que Ele quer fazer, das suas bênçãos e todas as coisas. Eu refletia sobre esse texto e lembrava de uma historinha. Você deve ter ouvido talvez uma viúva carente financeiramente, que precisando de alimento para suprir as necessidades dos seus filhos, ela liga para uma rádio e diz que está precisando de recursos, de dinheiro, quem puder ajudar, deixa o seu contato, ela deixa o seu telefone, e eis que um ateu, alguém que não cria em Deus e que inclusive blasfemava contra Deus, compra uma senhora feira, muitos alimentos, anota lá o endereço dessa senhora e manda entregar, manda os seus funcionários entregarem no endereço da senhora. E orienta os seus funcionários, diga a ela que foi o diabo que mandou entregar. Chegam os funcionários no endereço da senhora, entregam aquele mantimento, aquela feira, a mulher fica maravilhada, aquela senhora pobre, viúva, carente, necessitada, ela se maravilha com aqueles alimentos, com aquela feira farta, e diz, Deus abençoe, muito obrigado. Ao que eles perguntam, mas você não quer saber quem mandou entregar esses alimentos? Ela, não, meu filho, não precisa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É Deus quem estabelece o quando e o como, e é bem assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Lutero diz que até o cão é o cão de Deus, que só faz aquilo que é autorizado ou permitido pelo Senhor. Eu lembrava também de uma outra perspectiva nessa soberania de Deus, nas nossas expectativas, naquilo que nós buscamos e desejamos. Um amigo muito querido lá em João Pessoa, e eu falo agora sobre esse encontro com o Senhor, um encontro real com o Senhor. Porque por vezes nós, como cristãos, nós oramos pelas pessoas, nós desejamos ver as pessoas testemunhando de Jesus, servindo a Jesus. Isso queima em nosso coração. Um parente, um amigo, um conhecido, alguém que está desviado, alguém que está distante. E eis que havia um casal em que, isso é uma história real, queridos, a esposa orava por anos, ajoelhava por seu marido, alcoólatra. No final de semana ele emendava da sexta até a segunda-feira, bebendo com os amigos, em um lugar muito específico, embaixo de um cajueiro, lá na praia dos Seixas, lá em João Pessoa. Eu morava lá, era meio que um vizinho nosso, e a sua mulher nunca desistiu do seu marido, a despeito de toda a violência, de toda a indiferença, de todo o vício, de todas as consequências que o álcool traz para uma família, ela não desistiu. Permanecia em oração, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. E eis que num dia qualquer, Deus, não numa sarça ardente, mas num cajueiro, encontra Geraldo. Esse é o nome do irmão. Ele relata que aquele copo de cachaça não tinha mais sentido. Ele teve verdadeira repulsa à bebida. Coloca-se no chão, em oração, se percebe pecador, começa a chorar, e a sua esposa estava em casa, com os joelhos no chão e orando. Ele chega em casa, pede perdão à esposa, e tem a sua vida restaurada desde então. São 30 anos de um encontro transformador de Geraldo com o Senhor. É Deus quem estabelece o quando e o como seus propósitos serão cumpridos. Eu ouço sobre esse testemunho, eu falo sobre esse testemunho, já falei aqui algumas vezes na igreja, e que maravilhoso, eu queria ter esse testemunho. Não foi assim comigo, talvez não tenha sido assim
com você, porque é Deus quem estabelece o quando e o como. Amém, queridos? Amém, louvado seja o Senhor. E sigamos aqui, um texto tão rico, um encontro tão impactante que foi para Moisés, e como nós aprendemos nesse encontro. Moisés se impressiona, verso 3, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto, a curiosidade nesse primeiro momento. O Senhor viu que ele se aproximou para observar, então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés, o chama pelo nome porque o conhece plenamente, completamente, tudo o que ele estava passando, vivendo. Eis-me aqui, respondeu ele. Então diz Deus, não se aproxime. A reverência, a santidade. E ali Moisés entendeu, teve medo, teve temor, teve reverência ao Senhor. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac. Então Moisés cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, verso 7, destaco, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei, olha que maravilhoso, sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, heveus e jebuseus. Deus tinha consciência, ele não estava alheio, ele não estava indiferente, ele não estava distante, como diz a palavra, Deus não está tão distante que não possa salvar, que não possa abençoar. Essa é a nossa perspectiva, queridos, muitas vezes em razão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Essa era a perspectiva de Moisés. Tendo cometido aquele crime, foge, vai para Midian, viver uma outra realidade, como pastor de ovelhas, 40 anos naquele deserto, 40 anos naquela labuta, 40 anos sendo preparado pelo Senhor, 40 anos de uma experiência de preparação no Senhor, e o Senhor o encontra no momento oportuno, no tempo que Deus assim estabeleceu. Atentem a algo, queridos, quando nós falamos sobre o tempo de Deus, e aqui acabamos de tratar sobre isso, né? É Deus quem estabelece o quando, e aí estamos falando do tempo, não é propriamente o tempo de Deus, mas é o nosso tempo no Senhor, o tempo da nossa maturidade, o tempo da nossa preparação, o tempo da nossa experiência, o tempo oportuno em que estaremos nós preparados para receber do Senhor a bênção, ou para discernir do Senhor e no Senhor aquilo que Ele quer de nós. Há coisas que o Senhor quer nos conceder, há bênçãos que Ele quer nos proporcionar, para as quais ainda não estamos maduros, ainda não estamos preparados. Ele conhece, Ele sabe, talvez recebendo no tempo errado, nos tornemos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, arrogantes, ou até nos distanciemos do Senhor. Deus trata com Moisés, Deus fala para Moisés, Deus o chama pelo seu nome, Deus fala sobre a sua consciência, o seu conhecimento, e não apenas isso, Ele diz, eu vi, eu tenho visto, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, tenho escutado. Ele vê não só a opressão, não só o sofrimento, mas Ele ouve também o clamor. Sabe, queridos, quando estamos nos desertos ou no estreito, como a gente costuma dizer, no olho do furacão, enfrentando adversidades, com problemas, desafios, dificuldades, quaisquer que sejam, e nós oramos, e nós pedimos a Deus, e nós clamamos ao Senhor, e não se encerra a luta, e não cessa a tribulação. Parece-nos que Deus não está nos ouvindo. Até quando, Senhor? Por mais quanto tempo, ó Deus? E o Senhor fala e revela para Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo.
Segundo ponto, anote e guarde no seu coração: o Senhor se compadece dos sofrimentos e ouve as orações do seu povo. Persevere, mulher de Deus, pelo seu marido. Permaneça em oração, não desista dos seus filhos. Homens, permaneçam em oração pelos propósitos do Senhor, para que os propósitos do Senhor se cumpram em sua vida. Resiliência, resistência, firmeza, com esse entendimento de que Deus está a contemplar. Todas as orações são ouvidas e contempladas pelo Senhor. A questão é que nós muitas vezes queremos a resposta do nosso jeito, da nossa maneira, ao nosso tempo. É para ontem, Senhor, não aguento mais. Aí Deus vai dizer: não, vai ter que esperar um pouco mais. A nossa afobação, a nossa impaciência, a nossa ansiedade impedem que as nossas orações sejam resolvidas ou respondidas. A nossa prepotência, a nossa arrogância, muitas vezes em determinar quem somos nós, que Deus faça algo, aborrece, eu imagino, o Senhor. Quem somos nós? Cristo nos ensinou a orar no que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, que não é propriamente uma oração, mas um ensino, princípios para a oração. Quando orarem, façam assim, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que Cristo está nos ensinando? Sobre um Deus soberano e eterno que deve ser exaltado e honrado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Cristo está nos ensinando? A submissão e a obediência à soberana vontade de Deus. Mas o que nós fazemos? Repetimos essas palavras irrefletidamente. E Jesus nos ensina exatamente exortando o seu povo quanto às orações repetitivas, que não surtem efeito algum. Esses dias eu estava feito leso, passando lá os vídeos. Você fica feito eu, leso, assim, é para cima ou para baixo? Para cima, né? Aqueles vídeos bobo, tem uns engraçados, outros nem tanto. Aí eu achei engraçado. Um irmão numa roda de igreja, eu não sei se era real, se não era. Aí ele relata para os irmãos, para o grupo de irmãos, que estava tão cansado na noite anterior, que chegou para Deus assim ao final, antes de dormir, e disse: Senhor, a mesma oração de ontem, em nome de Jesus, amém. Misericórdia. A mesma de ontem, Senhor. Quanta intencionalidade, né? Quanta verdade, quanta sinceridade. Ei, a gente faz a mesma coisa. Talvez com esforço de repetir as mesmas palavras. Obrigado pelo dia de hoje, me abençoa, me protege, me livra do mal. Deus ouve todas as orações. Mas Deus rejeita, ao contrário do que alguém disse, né? Eu até gosto da canção. Deus não rejeita a oração. Rejeita. Pedem, mas não recebem, porque pedem por motivos errados. Tiago 4,3. Homens, honrem as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. 1 Pedro 3,7. Deus rejeita orações que não estão alinhadas com os seus propósitos. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e vos será atendido. João 15,7. A oração precisa estar alinhada. Deus rejeita orações por motivos errados, por razões erradas, com pretensões egoístas, vaidosas, orgulhosas, com pecado no coração. Deus rejeita a nossa oferta. Se você vier entregar algo ao Senhor e souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixe lá e vá resolver. Quando estamos com mágoas, sem perdoar, Deus rejeita. Então não insista, meu irmão, atente à palavra, creia, obedeça, siga as orientações do Senhor.
Siga aquilo que você sabe que tem que fazer. Resolva a sua vida. Resolva com o outro, resolva com o cônjuge, resolva com o seu amigo, resolva as suas pendências do coração, da alma, da mente, resolva, santifique-se. Aí sim, quiçá, talvez, Deus contemple e responda conforme os seus desejos, conforme a minha vontade, porque a vontade dele é soberana e ele sabe o que é melhor para nós. Mas o ponto aqui, nós não podemos esquecer isso, é que Deus se compadece. Esse é o ponto que nós estamos aqui destacando. O Senhor conhece os nossos sofrimentos, Ele não está alheio, Ele não está distante, Ele sabe bem o que estamos vivendo, o que estamos passando. Mas há um tempo, não de Deus, porque Deus é eterno. Qual é? Que tempo é esse de Deus? Isso é desculpa esfarrapada. No tempo de Deus é a velha procrastinação. No tempo de Deus farei isso ou aquilo. Isso é desculpa que nós inventamos, que nós criamos. Deus é eterno, Deus não tem tempo. O tempo é nosso, é o tempo da nossa maturidade. É o tempo em que o orgulho em nós será quebrado. É o tempo em que lançaremos fora toda e qualquer ansiedade, para contemplarmos uma alegria real, uma felicidade, como aqui cantamos, no Senhor. É o tempo de agradecermos e exultarmos, exaltarmos a Deus, pela sua bondade e pelo seu favor, na compreensão que a graça nos alcançou em Cristo Jesus, nós somos e fomos salvos. O que mais precisamos mais? O que mais precisamos além destas coisas? Além da compreensão do Evangelho das boas novas que nos alcançou? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, a tua graça me basta, nada mais além da tua graça. O tempo da maturidade, discípulos maduros, que podem dizer, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha alimento à mesa, ainda que não tenha saúde física, como disse o apóstolo Paulo, como falava e afirmava o apóstolo Paulo, sobre um espinho na carne, sobre uma dor, um sofrimento, ainda que tudo esteja contrário, ainda que o mundo conspire contra mim, eu creio no Deus da minha salvação. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos. Eu creio que Deus contempla, sabe bem o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, e se assim permite o deserto, é porque é necessário, para que eu aprenda algo que de outra maneira eu não aprenderia. Amém, queridos? Portanto, o Senhor conhece os sofrimentos, e sempre ouve as orações do seu povo. E concluindo, verso 9, verso 10, vá, agora, não é amanhã não, viu Moisés? Não é amanhã não, viu Ricardo? Viu João, viu Maria? É agora. Vá, eu o envio ao faraó. Rapaz, o cara estava fugindo do faraó. O cara fugiu com medo de ser morto pelo faraó, quando o faraó, verso 15, capítulo 2, soube disso, procurou matar Moisés. Aí Deus o envia à presença do faraó. Oh Deus, difícil. Imagine você, vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, contudo, todavia, os poréns, as adversidades que não existem, nós colocamos. Pastor, existe, eu sou limitado, eu sou doente, eu não tenho dinheiro, eu sou gago, diria Moisés. Alguém vai dizer, tadinho de Moisés, a Bíblia não diz. Ele vai dizer, nunca tive facilidade para falar, está lá no verso 10 do capítulo 4. Aí o povo, Moisés era gago. Podia ser, não sei, mas ele diz que não teve facilidade para falar. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, estamos falando aqui do líder que Deus levantou para libertar o povo de Israel. Quais as atribuições, quais os requisitos que você poderia elencar para um líder? Eu ajudo. Comunicação seria um requisito? Sim, o cabo era gago. Credibilidade seria um requisito, sim ou não? Ele era um assassino.
Deixa eu ver mais. Juventude, jovialidade seriam um requisito? Moisés tinha 80 anos. O que mais? O que mais que você inventa para não servir ao Senhor? O que mais você coloca como desculpa? O medo, as limitações, a falta de dinheiro. Esse ex-príncipe tornou-se pastor de ovelhas, vivendo de forma humilde e simples, sem grandes recursos. O que mais você coloca como barreiras, como dificuldades, como limitações? O problema aqui, queridos, eu concluo ou não, é que a perspectiva de Moisés, como muitas vezes a nossa perspectiva está centrada em nós. Deus surge a Moisés, de maneira extraordinária, numa sarça. Deus o comissiona, vá ao faraó. Era o último lugar que Moisés queria estar, diante do faraó. Por 40 anos ele fugiu do faraó. Deus o comissiona, o posiciona, o responsabiliza em libertar o povo de Israel. Temos aqui, amados irmãos, um propósito de Deus, conforme ele profetizou lá para Abraão, Gênesis 15, em libertar o seu povo. Mas temos também o propósito de Deus em libertar Moisés dos seus medos, dos seus fantasmas, das suas culpas, dos seus traumas. A engrenagem de Deus é perfeita. Quando Ele quer atuar, quando Ele quer agir, Ele chama o seu povo, Ele chama os seus filhos, capacitando, preparando, e no tempo oportuno Ele age de maneira soberana, como nós já vimos. E o terceiro ponto nos fala também sobre isso, anote, o Deus que nos comissiona, e nós precisamos entender como cristãos, se tivemos um encontro real com Jesus. E veja, queridos, aqui eu pontuei sobre uma experiência, um testemunho lindo do meu irmão em Cristo, Geraldo, de um encontro que não foi na igreja, ninguém estava ali com a Bíblia na mão. Eu estou falando de encontro real e verdadeiro. Nós criamos, liturgias, ritos, muitas vezes que nos distanciam de Deus. Estamos tão atentos, tão deslumbrados muitas vezes com aquilo que nós fazemos, que não entendemos a Deus, não temos relacionamento com Deus. O encontro na sarça, Deus não encontrou Moisés na igreja, nem no templo, foi na sarça, foi no cajueiro, foi na festa, foi na rua, sei lá onde foi que Deus encontrou você, ou que você foi encontrado, resgatado pelo Senhor. E estamos falando de um encontro sobrenatural, extraordinário, e esse encontro real, sobrenatural, de Jesus conosco, muda a nossa vida radicalmente. Novos valores, novos propósitos, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de atuar, viver, nos relacionar com as pessoas. Agora vivemos para o Senhor, como servos do Senhor. Por isso o texto, e eu citei aqui já 2 Coríntios capítulo 5, que nos chama de embaixadores, representantes do reino. Isso não é só para Paulo, não é só para Pedro, não é só para João, não é só para Ricardo, não é só para Moisés, não é só para Davi, é para qualquer um desses homens, mulheres, Ana, Lídia, Esther, outras tantas homens, outras tantas mulheres, homens, indivíduos, pessoas com seus pecados, com as suas limitações, com seus medos, que continuam sendo chamados e convocados pelo Senhor para propósitos maiores, para a realização de milagres. O povo de Deus é povo que crê em milagre. Nós temos aqui um milagre de um assassino que se torna um líder. Lembremos o que é dito a Moisés quando ele mata
o egípcio. Ele vai aos seus irmãos, isso está lá no verso 2, no capítulo 2, melhor dizendo. No dia seguinte, verso 13, saiu e viu 2 hebreus brigando, então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? 2 israelitas, 2 hebreus. E Moisés intervém, depois de ter matado o egípcio. O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Olha a pergunta: quem o nomeou líder e juiz? Moisés é envergonhado, Moisés é criticado, Moisés é julgado, Moisés é desconsiderado, Moisés é menosprezado. Quem o nomeou juiz e líder? Esse criminoso que foi posto pelo Senhor, posicionado pelo Senhor e pelo Senhor nomeado líder e juiz sobre todos os milhões de hebreus e israelitas. Foi o próprio Senhor, foi o eu sou. A questão aqui, queridos, é entendermos esse ponto 3, mais uma vez repito: o Senhor, o Deus que nos comissiona. Eu não terminei não, o ponto 3. Também garante a realização da obra. Deus não nos dá uma missão sem também nos conceder todos os recursos para que essa missão seja cumprida. Amém, igreja? Quando nós afirmamos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que isso comunica a você? O que é que te falta? Que incoerência lermos o Salmo 23 e dizermos que é a palavra de Deus para nós. Que incoerência cantarmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós nos queixamos todo dia de tantas coisas que julgamos que nos falta. Quão incoerentes somos nós, quão hipócritas somos nós, se de fato não entendemos que o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o que precisamos, até na escassez: discernimento, força, coragem, entendimento, ousadia, sabedoria. Não sei que recursos você julga ter falta, mas o Senhor que nos comissiona também garante a realização da obra. Amém, queridos? O que tinha limitação para falar torna-se o libertador. Aquele criminoso, criticado, julgado, torna-se o juiz de toda Israel, com todas as suas limitações. Assim como o apóstolo Paulo falou: quando estou fraco ou quando reconheço as minhas fraquezas e limitações, o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. A questão, e eu concluo, de fato a banda pode vir, é tirarmos de nós o foco. Foi isso que Moisés fez ao resistir ao chamado irresistível. Foram esses os argumentos de Moisés. E nós vamos ler isso ainda no capítulo 3, quando ele afirma: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Também no capítulo 4, verso 1: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Também no verso 10, mesmo no capítulo 4 de Êxodo: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Verso 13, mesmo no capítulo 4, respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Pastor, tem gente mais capacitada na igreja, eu não tenho essa preparação para ser líder. Eu não tenho uma condição, pastor. Não, chama outra pessoa, pastor. Eu não tenho, eu estou cheio de problemas. Eu não consigo falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho preparo, eu nunca li a Bíblia.
Eu não sei, pastor, nunca liderei, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei testemunhar, eu não consigo. Foi tudo o que Moisés disse. Poderíamos ter uma série falando sobre as resistências ou as desculpas esfarrapadas de Moisés. A questão aqui é tirarmos de nós o foco a todas as argumentações pertinentes. Moisés não estava mentindo, ele estava falando a verdade, ele estava expondo a sua realidade, mas a todas as argumentações, Senhor, o Senhor responde, eu sou. Como é teu nome, Senhor? O que direi? Diga que o grande eu sou. Nestas palavras, Deus manifesta a sua autoridade, a sua soberania, a sua eternidade, daquele que não se define, que não tem começo, meio ou fim. Eu sou. Os hebreus traduzem essa afirmação de Deus com um tetragrama, 4 letras, Y, H, W, H, que transliterado, adicionado algumas vogais, tornou-se Iavé, ou Jeová. O eu sou. Diga que o eu sou enviou você. E não apenas diga, Moisés, e não apenas diga, Ricardo, creia no que foi afirmado pelo próprio Jesus, na grande comissão que não é só para Moisés. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É isso que nós precisamos crer, queridos, para que os nossos medos, os nossos crimes, os nossos pecados, as nossas culpas sejam sanadas e restauradas no Senhor. Creia que o que Deus quer fazer por meio da sua vida lhe inclui no processo. Um processo lindo de restauração, de contemplação da graça, do amor, do extraordinário em meio ao ordinário. O ordinário nós podemos fazer, nós podemos realizar. Estamos falando do extraordinário, daquilo que compete exclusivamente ao grande eu sou, ao Todo-Poderoso, para quem não há impossível. Tiremos o foco de nós, olhemos para o Senhor, o Deus do impossível, o Deus que nos resgatou, que nos alcançou de maneira linda e maravilhosa. Moisés é um tipo de Cristo, o libertador que Deus levantou ao seu tempo, com todas as suas limitações, com todas as suas resistências, com todas as suas falhas. Moisés não teve o privilégio de adentrar em Canaã. Nós vamos falar sobre isso no culto de oração dessa semana. Foi substituído por seu auxiliar, Josué, porque em um momento crítico não honrou ao Senhor, apesar de ter no Senhor a experiência. Assim somos nós, queridos. Diz a palavra de maneira enigmática, misteriosa, ao final de Deuteronômio, que o próprio Deus sepultou Moisés. Alguns vão dizer que ele teria sido arrebatado. Fato é que Deus se compadeceu da sua humanidade, das suas falhas, das suas limitações, mas se alegrou da sua disposição, da sua fé, da sua obediência, apesar de si. Essa deve ser a nossa postura. Tirarmos o foco de nós, lançarmos fora as desculpas, seja na comunicação, nos recursos, na experiência, no conhecimento, na reputação, qualquer que seja a limitação que nós impomos. Creiamos que o grande eu sou nos comissiona, nos chama a uma vida frutífera, a uma vida próspera, nos chama a abençoar outras vidas, a sermos nós verdadeiros proclamadores do reino, embaixadores de Cristo. Amém, igreja? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque diante do Senhor a sua vida.